O nome Gary McNall soa familiar para você, caso você não se lembre de ter ouvido falar a respeito desse cara. Ele é um escocês que em 2002 se viu envolvido em uma baita confusão que quase resultou com ele sendo extraditado aos Estados Unidos e condenado a passar a vida na prisão pela justiça norte-americana. Gary era um administrador de sistemas, o que significa que ele trabalhava com TI e era responsável por lidar com redes, servidores e coisas do gênero, que nas horas vagas curtia hackear computadores mundo afora. Então, um belo dia no ano de 2001, o mesmo em que aconteceram os ataques terroristas às Torres Gêmeas em Nova York, Gary resolveu invadir algumas máquinas do governo norte-americano e acabou perpetrando o que mais tarde ficou conhecido nos Estados Unidos como o maior ataque a computadores militares de todos os tempos. McNall ganhou acesso a nada menos do que 97 computadores do Pentágono, do Exército, Marinha e Aeronáutica dos Estados Unidos, do Departamento de Defesa e até da NASA. Durante pouco mais de um ano, aprontou horrores com as máquinas. Gary hackeou uma rede militar com 2.000 computadores e deletou arquivos dos sistemas operacionais, fazendo com que toda a rede caísse por mais de 24 horas. E também apagou registro de armas necessárias para o suprimento de munições para a frota da Marinha no Atlântico. Ele também acessou uma rede militar composta por 300 máquinas e tornou sua rede inoperável. O pior é que tudo isso aconteceu no período imediatamente anterior e pouco depois dos ataques de 11 de setembro. De acordo com o governo dos Estados Unidos, o escocês ainda deixava mensagens ridículas e anti-americanas e causou danos na época que foram estimados em $700 mil. Gary evidentemente tirou muita gente grande do sério e acabou sendo pego em 2002. O hacker foi seguido e preso por uma unidade de crimes cibernéticos do governo britânico e depois acusado pelos Estados Unidos, passando a ser perseguido por 14 estados norte-americanos por 8 acusações. O escocês ganhou liberdade condicional e durante esse período foi proibido de usar qualquer computador com acesso à internet. Era obrigado a se apresentar às autoridades britânicas diariamente e não podia deixar sua casa à noite. Em 2005, o governo norte-americano entrou com um pedido de extradição e Gary enfrentou uma longa e árdua batalha judicial para não ser enviado aos Estados Unidos, onde podia ser condenado a 70 anos de prisão. Então, em 2012, após vários percalços, a extradição foi bloqueada e de lá para cá, o hacker reinventou sua carreira e atua como uma espécie de guru da otimização para mecanismo de pesquisa. Agora vem a parte mais interessante. Durante o período em que invadia os computadores norte-americanos, o escocês bisbilhotou um bocado e teve acesso a inúmeros documentos sigilosos. De acordo com Gary, sua maior motivação para invadir os computadores norte-americanos foram as alegações ou teorias da conspiração de que o governo dos Estados Unidos, assim como os de outros países, escondia informações vitais sobre a existência de seres alienígenas e naves de origem extraterrestre. As razões de se manter tudo em segredo, como você já deve ter ouvido falar, seriam que a população mundial ainda não está preparada para saber que a civilização humana vem sendo monitorada por criaturas de outros planetas há séculos. Algumas teorias se apoiam na ideia de que a verdade poderia gerar o pânico e levar ao caos em escala global, enquanto outras afirmam que os governos fizeram alianças militares e para a troca de tecnologia com os aliens. Gary se inspirou em inúmeros depoimentos de antigos militares e funcionários do governo norte-americano para fazer suas invasões. Um deles pertencia a uma mulher chamada Dana Hare, que havia trabalhado para a NASA e revelou que viu funcionários do edifício 8 do Centro Espacial Johnson, no Texas, editarem imagens capturadas por satélites antes de elas serem divulgadas publicamente pela agência espacial. Ela teria visto imagens da NASA que mostravam estruturas alienígenas imensas no lado oculto da Lua, assim como naves pousadas ou sobrevoando a superfície lunar, pois os computadores do edifício 8 foram um dos alvos de Gary. E ele contou aos 4 ventos que se deparou com documentos bem interessantes durante suas aventuras cibernéticas. De acordo com Gary, foi surpreendente e fácil ganhar acesso aos computadores da NASA. Neles, ele encontrou arquivos em alta resolução que já havia sido processado digitalmente, mas muitos originais também.
Além disso, um pouco antes de ser preso, o hacker revelou que se deparou com uma foto que mostrava uma estrutura de grandes dimensões em formato cilíndrico ladeada por um par de tomos que havia sido flagrada sobre o hemisfério norte. O escocês ainda contou que teve acesso a planilhas da Marinha que detalhavam o transporte de cargas entre estações espaciais tripuladas por oficiais não terrestres da Força Aérea Norte-Americana, assim como a lista com nomes de 30 militares não terrestres e suas respectivas patentes. Gary explicou que não acreditava que o exército dos Estados Unidos empregava aliens, mas sim que as informações se referiam a oficiais que estavam em bases espaciais. O hacker também disse que acreditava que os Estados Unidos contam com naves de guerra em órbita, além de Gary McKinnon ter cometido crimes graves e ter mexido com quem não devia. O hacker ainda fez revelações para lá de polêmicas. O problema é que, infelizmente, não existem provas físicas que comprovem que ele realmente viu o que garante ter visto nos computadores da NASA e do Exército dos Estados Unidos. O escocês alega que, enquanto tentava fazer o download da tal imagem do OVNI, sua conexão de escada de lentíssimo 56K caiu quando apenas 2/3 do arquivo havia sido baixados. Já as planilhas e demais documentos teriam sido confiscados juntamente com o computador do hacker antes que ele tivesse tempo de fazer uma cópia de segurança. Evidentemente, as declarações de Gary dividiram e até hoje dividem opiniões, e enquanto existem aqueles que acham que ele não passa de um maluco mentiroso, outros estão convencidos de que o escocês foi duramente perseguido por tentar expor a verdade. Mas e você? O que acha disso? Deixe seu comentário, dê joinha aqui no vídeo e inscreva-se no canal.